Salmo de número 126, para nossa edificação, é um salmo por demais conhecido, seguramente, mas que o Senhor nos fale através dele nessa noite. Diz a palavra de Deus: quando o Senhor restaurou a sorte de Sião, ficamos como quem sonha. Então a nossa boca se encheu de riso e a nossa língua de júbilo. Então entre as nações se dizia: grandes coisas o Senhor tem feito por eles. Com efeito, grandes coisas fez o Senhor por nós, por isso estamos alegres. Restaura, Senhor, a nossa sorte, como as torrentes no Neguebe. Os que com lágrimas semeiam, com júbilo ceifarão. Quem sai andando e chorando enquanto semeia, voltará com júbilo, trazendo os seus feixes. É claro que há determinados momentos da nossa história que alguns textos eles crescem de importância pelo momento que a gente está vivendo. E no meu coração não é diferente disso. Nós vivemos nesse passado recente aqui na igreja, momento de cuidarmos de restauração de várias áreas da igreja. Eu vivi pessoalmente também esse momento ao me mudar a necessidade de fazer algumas obras. Isso toma minha mente, meu coração, e algumas coisas nos chamam a atenção nesse tempo de restauração, porque muito do que foi feito aqui na igreja nesse tempo passado presente eram coisas que estavam na cara da gente, que precisavam ser feitas, né? Desde uma parede infiltrada, desde uma porta necessária, porque morcegos invadiam aqui a nossa igreja, desde a necessidade de uma repintura do salão, porque infiltrações lá estiveram, mas nada me trouxe mais curiosidade do que a pintura da fachada e a nova iluminação. Porque foi só fazer isso, clarear, uma pessoa me chega à porta da igreja e diz: que bom que agora nós temos uma igreja aqui na Rua da Passagem. Eu não tive nem coragem de contestar, falei assim: que bom, só está há 116 anos, só isso. Mas para você ver o que a restauração, ela oportuna, ela permite que aquilo que é belo possa ser visto. Outra coisa curiosa aconteceu, eu e Ana fizemos obra em casa, nos mudamos e uma parede do quarto começou a estufar. E a gente não sabe o que tem ali. E o que vai ser preciso fazer? Tem que quebrar a parede. Não se sabe o que tem por trás. Tem que quebrar a parede para ver o que causou aquele estufamento. A restauração, a necessidade de restauração, nos permite entender que pelos sinais a gente percebe que alguma coisa precisa ser feita. E para completar, eu chego hoje aqui na igreja, está o Diego aqui, louco, coitado, tentando colocar para funcionar, porque nada disso funcionava. E nós fomos caminhar, nós entendemos tudo de eletricidade, entendemos tudo de sonorização, de vídeo, é tudo comigo e com ele, a gente entende muito disso. E fomos descobrir como foram feitas as ligações, descobrimos como faz para voltar, e descobrimos uma coisa: essa área precisa de restauração. Precisamos investir numa nova estrutura na igreja. Por que eu estou falando isso para você? É óbvio, porque esse salmo ele fala de restauração. E restauração, ela se dá, e às vezes eu tenho muito medo de eu e você pensarmos que quando falamos em restauração nas coisas de Deus, na palavra de Deus, nós estamos falando da necessidade de reconhecimento de Jesus Cristo nas nossas vidas. E isso é verdade. Mas eu temo muito por um cristianismo que vive do que passou, de um cristianismo que vive só de lembranças. Lembranças do que é Jesus, lembranças do seu batismo, lembranças da sua profissão de fé, lembranças da sua família que pertence a uma religião. Mas eu temo que às vezes a gente corra o risco de perder o significado existencial da verdade de que o Senhor Jesus veio nos libertar. Porque quando a gente fala de restauração, nós não falamos apenas de um momento de história. Porque a gente vai caminhando e na sua vida podem haver coisas quebradas, coisas que dão sinais ou coisas que você não percebe.
que precisam ser tratadas e, mais do que isso, restauradas. E é disso que esse salmo nos fala. Um salmo de triunfo para a restauração do povo de Deus depois do cativeiro da Babilônia. Ciro decidiu: vou deixar esse povo voltar para a terra dele, né? E esse povo pode caminhar para a terra de vocês. E esse salmo, esse hino, esse canto, ele era entoado anos, décadas depois, quando o povo caminhava para ir por tempo, e nesse momento eles se lembravam do que Deus tinha feito, eles se lembravam das suas lutas, eles cantavam as suas lutas e principalmente como Deus interveio para permitir que eles chegassem até onde chegaram. O salmo é uma lamentação da comunidade por causa de esperanças frustradas, por causa de coisas que não deram certo no passado e que não estão dando certo no presente. Ele nos fala de condições ideais, esperadas, e de desilusões que os anos trouxeram. Ele nos dá até a impressão, não sei se você concorda comigo, que por trás da suposta alegria tem um choro encolhido, tem uma desilusão quanto à ação de Deus. E aí, nesse sentido, o Salmo 126, se você depois quiser, leia também o Salmo 137, que ambos tratam da mesma coisa. Saudades da pátria, saudades do tempo em que nós éramos um Israel que vencia as batalhas, do Israel que glorificava a Deus num templo, de um Israel que era reconhecido não só por nós, mas por todos como a nação bendita, o povo escolhido do Senhor. E eu acho que esse salmo responde profundas indagações da alma, no sentido assim de quando as pessoas nos decepcionam, quando a vida me decepciona, quando a religião me decepciona, quando Deus me decepciona, quando a realidade que passo a enfrentar na minha vida não é a que eu queria, quando eu tenho que lidar com realidades inexoráveis com as quais eu não tenho como mudar. Nesse caso, sabe o que é você ver sua casa destruída, seus bens roubados, o templo em que você adora destruído, membros das suas famílias, da sua família mortos, seus filhos e você sendo levados como escravos para uma terra distante. Geração passa e você não vê nada mudar. E agora libertos podem voltar para a chamada terra prometida, mas e agora? E agora? Cidades e campos desolados. Tudo bem, a pressão do exílio foi removida, mas a imagem de reconstruir tudo, como restaurar as plantações, como restaurar a cidade, não tem semente, não tem plantação, como lidar com o tempo da semeadura, porque alguém disse que quem tem fome tem pressa. Como é que eu vou esperar? Eu vou plantar com a semente que eu não tenho, e eu vou esperar isso acontecer até o tempo da semeadura. Eu não tenho nem ferramentas para fazer isso. A terra não está trabalhada, a erosão toma o terreno. E esse salmo ele se divide, é claro para você, em duas partes. Ele fala da alegria pela libertação, mas fala da consciência da realidade que os espera. Eu sei que eu fui liberto, mas eu estou diante de uma realidade que definitivamente Deus não está me levando para o Copacabana Palace para passar a viver na suíte presidencial. Ele me dá e me leva de volta para uma terra que eu já tratei dela, que eu já cuidei dela, que eu plantei e que tudo foi destruído. E nesse sentido, o Salmo nos mostra que Deus não faz uma obra pela metade. E Ele quer fazer e continua a querer fazer isso com as nossas vidas. Todos nós precisamos em alguma medida de restauração, seja nas nossas emoções, naquilo que a gente sente, seja na nossa forma de perceber a vida, seja no momento da história em que você esteja vivendo, mas a percepção de que há coisas na vida que precisam ser revistas, ela precisa acontecer, e é isso que o salmista nos exalta. Porque o Senhor continua a realizar uma obra nas nossas vidas e Ele quer realizar.
é uma obra de reconstrução. E o ideal de restauração é algo que é intrínseca à pessoa de Jesus. Falar em restauração é falar de Jesus. Falar em fazer de novo, falar em consertar, falar em perscrutar para descobrir as verdadeiras motivações e como enfrentá-las. Isso é o que o Senhor Jesus nos ensina. E a primeira coisa que o salmista nos mostra como ideal de restauração é o riso e o júbilo na vida. Riso e júbilo, que é a consequência da experiência daquela que é liberta. Porque você lê na sua Bíblia que a alegria do Senhor é a nossa força. E a restituição da alegria, perceba bem, em 6 versículos que contém este salmo, riso, alegria e júbilo são citados 5 vezes. 5 vezes. Porque a restituição da alegria é sinal de bem-estar. É sinal de saciedade. Isso precisa independer das circunstâncias, sabe? Eu e você passamos em diversos momentos por situações que elas são desestruturantes. E a alegria do Senhor não é a alegria tola e boba, me permite uma palavra, daquilo que quando a gente era moleque a gente chamava do bobo alegre, lembra? Fulano é um bobo alegre, porque o mundo está acabando, ele está dando risada. É a situação daquele que parece que é ausente do mundo. Não é desse tipo de alegria que Deus está falando de saciedade. De saciedade. De alguém que sabe que não passa de um momento a sua ira. O seu favor dura a vida inteira. Ao anoitecer pode vir o choro, mas a alegria vem pela manhã. É alguém que sabe, que enfrenta lutas, e nós vamos enfrentar e continuaremos a enfrentar. Mas elas são circunstanciais, não podem ser estados da alma, estados da existência. Eu preciso entender que choro é um momento, e às vezes, e domingo passado tive a oportunidade de estar ali no sepultamento do seu Guido, pai do reverendo Marcelo, e dizia uma vez mais, a morte é um tempo de choro, é um tempo de lágrima. E nesse sentido, o Senhor, ao nos fazer, nos fez com a possibilidade, com a capacidade de chorar. Tanto é que o Senhor Jesus nos ensina, e o escritor do Apocalipse nos mostra, que quando o Senhor voltar, todo o choro vai findar. Por isso, chorar é a coisa do ser humano. O ser humano chora, mas eu e você precisamos entender que choro é momento. Choro não pode ser forma de viver. Se assim for, e se assim estiver, tem restauração que precisa acontecer aí. Tem parede aí que precisa ser quebrada para descobrir qual é a fonte dessa tristeza que não tem fim. Sem sombra de dúvida, a gente chora perdas. E choramos sim, e precisamos chorar. Mas essas perdas, elas se tornam cicatrizes e precisam se tornar em doces lembranças e experiência para a vida. Porque choro é momento, alegria é vida. Lembre-se do que o salmista no Salmo 16 nos ensinou dizendo: Tu me farás ver os caminhos da vida. Na tua presença há plenitude de alegria. Na tua destra, delícias perpetuamente. E ainda diz: Converteste o meu pranto em folguedo, tiraste o meu pano de saco e me cingiste de alegria. Mas veja, como estado de tristeza, que exige restauração, reparação, ela pode tomar a gente sem a gente perceber. Quero lembrar você da história de Neemias, ainda durante o exílio babilônico, que lhe foi autorizado voltar à terra e reedificar os muros. Lembra dessa história? Voltar para reedificar os muros. E aí Neemias está achando que ia ser uma maravilha, coisa de Deus. Isso vai ser tranquilo, vou conseguir fazer. Mas a primeira coisa que acontece, ele primeiro enfrenta o quê? Murmuração entre o povo. O próprio povo começa a reclamar. Não vai dar certo. É trabalho demais. Nós não vamos conseguir. Está vendo? Eu disse,
Não dá para fazer. Segunda coisa que ele enfrenta, maledicência e o que é pior, usura. Usura. Terceira coisa que ele enfrenta, aquelas pessoas que são perfeitas em atrapalhar qualquer projeto. É aquele que chega e diz, não vai dar, nós não temos o que comer, minha família é grande. Neemias está enfrentando isso, mas vem o quarto problema, que são os inimigos. E ele enfrenta isso tudo e vai lidando e termina a reconstrução do templo. E você acha que todo mundo deu glória a Deus, graças a Deus. Agora o desafio é reconstruir o quê? O templo. Agora vamos para o templo. E aí isso acontece, o povo congregado, Neemias lê o livro da lei. E qual é a resposta que o povo dá? Ele chora. O povo chora. Neemias, diz o texto, que era o governador, e Esdras, sacerdotes, escribas e os levitas que ensinavam todo o povo, lhe disseram, este dia é consagrado ao Senhor, vosso Deus, pelo que não pranteeis nem choreis, porque todo o povo chorava ouvindo as palavras da lei. Disse-lhes mais, ide, comei carnes gordas, tomai bebidas doces, e enviai porções aos que não têm nada preparado para si, porque esse dia é consagrado ao nosso Senhor. Portanto, não vos entristeçais, porque a alegria do Senhor é a vossa força. Às vezes a gente passa tempo demais ouvindo coisas que nos destroem, vivendo realidades de morte, recebendo notícias que nos fazem perder o brilho do olhar, mas o Senhor quer restaurar a sua alegria. E a consequência da alegria é júbilo, ideal de restauração também, que é um sentimento de alegria intensa, de alívio. É isso que poeticamente o salmista fala sobre as torrentes de Negueb. Uma vez eu vi um vídeo, eu queria até passar aqui esse vídeo para vocês, mas me lembrei tarde demais. Um vídeo que mostra o que são as torrentes do Negueb. Uma região desértica, tá certo? De Israel. Uma região em que tem poucos rios, que eles são perenes. A maioria dos rios são rios de água temporária. São determinados períodos do ano que eles têm água, e tem alguns que nem todos os anos têm. No Negueb, a vinda das águas era algo inesperado. E nesse vídeo é tão bacana ver que você vê o seguinte, é impossível que venha água por aí. E começa com um arroio, sei lá, não sei nem como chama isso, mas como se fosse um copo d'água no meio do deserto, que ele vai escoando. E vai crescendo isso. E vai crescendo. E vai descendo. E vai tomando todo o leito do rio. E primeiramente o leito do rio, seco demais, ele suga aquela água de tal forma que a água não corre. E na medida em que esta terra vai se tornando permeada pela água, ela passa a ir em frente. Final da história, são torrentes verdadeiramente. A impressão que dá é que é uma cachoeira andando em linha reta. É essa visão que o salmista quer nos trazer. Restaurar como as correntes do Negueb é não só aliviar sede, mas acabar com o deserto da existência. É trazer esse elemento essencial para a vida. E ele diz que quando se percebe isso na existência, nós ficamos como quem sonha, num estado de suspensão daquele que não espera, mas recebe, que fica naquele estado de surpresa de que Deus supre todas as nossas necessidades. É como se eu dissesse, é bom demais para ser verdade. Eu não imaginava que essa minha fase da vida fosse ser, apesar das lutas e das minhas lágrimas, ainda melhor, porque Deus mudou a minha sorte. Segunda coisa que o salmista nos mostra é que é preciso reconhecer que Deus lida com os nossos passos, que o Senhor não nos largou a própria sorte, Ele lida com os nossos passos.
É preciso que eu reconheça Deus nos meus passos. E acho muito curioso, de onde vem o reconhecimento? De onde vem esse reconhecimento? O reconhecimento vem daqueles, primeiramente, que nos veem. Porque quem falava que a ação era essa de Deus, você vê no final do versículo 2. Entre as nações se dizia que grandes coisas o Senhor tem feitos por eles. Seria como se eu olhasse para Ricardo e Carol, que eu já estava com saudade de vocês, e dissesse: rapaz, Deus tem abençoado tanto a eles. E pode acontecer que as pessoas percebam que Deus te abençoe e você mesmo não esteja percebendo. Pode acontecer que alguém veja sinais da mão de Deus sobre a sua vida e você esteja exatamente reclamando das sementes que estão nas suas mãos, achando que elas não vão dar em nada. E Deus está lhe dando. De onde vem a percepção de quem Deus é na sua vida? O Salmo 139 nos ensina que Ele é criador, que Ele é sustentador, mas eu preciso lembrar e perceber o que Deus faz. Eu preciso perceber a presença de Deus na minha caminhada. Você lembra daquele encontro de Jesus com a mulher samaritana? Que o Senhor diz que vem a hora e já chegou, que o Pai está à procura de verdadeiros adoradores que o adorem em espírito e em verdade. Aquela mulher não entendeu nada e respondeu: não, eu sei que vai vir o Messias chamado Cristo, e quando ele vier vai anunciar para a gente todas essas coisas. E Jesus disse: sou eu que estou falando com você. O mesmo Jesus que posteriormente diz: eis que estou convosco. O mesma palavra de Deus lá em Apocalipse que diz: não temas, eu sou o primeiro e o último, e aquele que vive. Estive morto, mas eis que estou vivo pelos séculos dos séculos. É Deus que é presente, é Deus que é companhia, é Deus que é Senhor, é Deus que é Salvador, é Deus que vai adiante de nós, que é presente. É aquele que disse: eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa e cearei com ele e ele comigo. Ser restaurado do cativeiro, conforme o salmista nos mostra, significava mais do que o retorno físico à terra prometida, porque continuava necessária a presença de Deus e a certeza da aliança dele, que nela não é negada. Deus nos livrou, mas preciso dele para caminhar, porque tem muita gente que vive liberta, mas continua com a mente de escravo, de escrava. Quando o Senhor fala de vida, há muita gente que continua a chorar a morte. Ciro decidiu libertar esse povo e permitir que os exilados retornassem à terra prometida. Mas isso não resultou de mera ação política. Isso foi intervenção de Deus. Isso foi intervenção de Deus. E aí nessa hora, é hora de eu e você nos sentirmos checados e talvez fazermos uma profissão de fé. Conforme o salmista nos propõe lá no Salmo 20, o versículo 8, que diz: uns confiam em carros, outros em cavalos. Nós, porém, nos gloriaremos em o nome do Senhor nosso Deus. Eles se encurvam e caem, nós, porém, nos levantamos e nos mantemos de pé. Eu e você precisamos crer num Deus que intervém, num Deus que guarda, num Deus que cuida, num Deus que restaura a nossa sorte. Mas, finalmente, o salmista nos mostra que esse ideal de restauração que Deus nos traz e confirmou na pessoa de Jesus, nos ensina que não tem jeito. Eu e você vamos passar por luta mesmo. Eu e você, no dia de amanhã, vamos ter que enfrentar as condições desse tempo. Ninguém aqui vai se transformar de hoje para amanhã, vai ganhar um parzinho de anjo, uma lirazinha, ficar numa nuvem, só ali tocando, coisa e tal, sem nenhuma... Não, você vai matar seu leãozinho amanhã. A gente precisa aprender a lidar com a experiência do dia a dia. Porque a gente vive algumas mentiras em nome de Deus.
A primeira delas é: se eu passo por problemas ou por lutas, é porque Deus não existe. Se eu passo por lutas ou por problemas, é que Deus foi dar uma volta e me abandonou à própria sorte. Se eu sou surpreendido por alguma coisa que é fundante ou que é desestruturante na minha vida, eu passo a pensar: vem cá, Deus perdeu a mão nesse troço. Ou então, minha história perdeu o rumo. Ou então, quem sabe, Deus me traiu. Há mentiras que eu posso pensar que, se preciso enfrentar problemas, é porque Deus me esqueceu. Aí vem aquele sentimento: tadinho de mim, Deus não se importa comigo. E está aí cheio de pecador se dando bem. Aí a gente vai tendo aqueles sentimentos de autocomiseração que atrapalham a restauração que o Senhor quer fazer na minha e na sua existência. Na vida, há lutas a serem vencidas. E o que é maravilhoso é que Deus nos prepara para elas. Nos prepara. Primeiro, lidando com a nossa cosmovisão, que é pequena, que é momentânea, que vê hoje, que vê essa semana, que vê um mês ou um ano. Apesar de sabermos que somos cidadãos da eternidade, a gente não consegue enxergar que o projeto de Deus não é para um momento da história, é para a sua vida inteira. E aí, a gente precisa entender que a nossa cosmovisão nos mostra, e Jesus, ou Paulo nos falou, que aquele que semeia pouco, pouco ceifará. E aí é uma palavra para você. É uma palavra para você. Porque o salmista diz que aquele que sai andando e chorando enquanto semeia, aquele que não coloca as suas condições do tempo para impedir a sua caminhada porque crê em que Deus restaura, que faz enquanto anda, esse aí volta jubiloso. Isso tem a ver com cosmovisão. Já li para você que a tristeza ou o choro pode durar uma noite, mas a alegria vem para amanhã. E isso tem muito a ver com o que eu tenho plantado como saciedade de existência na minha vida. Porque a tendência da gente é sempre pensar da mão para a boca, não é verdade? É sempre pensar na necessidade imediata. Poucas vezes a gente pensa, ou poucas as pessoas que pensam na sua vida de forma estruturada, que tem um projeto de vida considerado diante de Deus. E é disso que o Senhor está nos convidando a pensar em termos de existência. A humanidade se agita, mas Deus a conduz. Há na vida lutas a serem vividas. E nesse sentido, engasguei mesmo. É preciso que a gente seja forte. Seja forte. Não mudou nada. Desde o livro de Gênesis, eu e você sabemos que no suor do rosto comeremos do pão. É no suor do rosto mesmo. E o suor do rosto representa tudo aquilo que você é e que você faz. A vida exige de nós esforço e é preciso maturidade para reconhecer isso. E o esforço não significa ausência de Deus. Muito pelo contrário. Indica a disposição para ir em frente. A disposição para levantar e saber: eu tenho um dia para lutar, mas eu sei quem tenho crido. Eu sei que Ele me dirige os passos. Eu sei que Ele abre a porta. Eu sei que Ele muda o meu querer. Ele trata das minhas emoções. Ele supre o que falta em mim. É preciso ser forte. Mas terceira coisa, que nessa vida há lutas que precisam ser vencidas, mas eu preciso escolher a semente. Esse é um salmo agrícola, é um salmo que fala de plantações, e a gente precisa escolher a semente, porque o Senhor nos ensina: aquilo que o homem semear, isso ele ceifará. A gente precisa escolher a semente.
Não adianta. Se você estiver plantando rancor, você vai colher amor? Se você estiver plantando desilusão, você vai colher visão de vida? Se você se entregar a sentimentos de morte, você vai colher vida? Aquilo que você semear, você vai ceifar. É preciso refletir na escolha da semente. E é interessante que a semente não tem nada a ver com tamanho. Porque o Senhor Jesus já nos disse que numa semente de mostarda, Ele cria uma árvore frondosa e que acolhe até os outros pássaros. Mas é ter sabedoria para ver e saber como lidar com as condições do tempo. Aí você talvez possa pensar, por que tem que ser assim? É claro que a gente sabe que é em função do pecado que entrou no mundo, mas o Senhor Jesus nos disse, essas coisas vos tenho dito, para que tenhais paz em mim. No mundo, passai por aflições, mas tenha bom ânimo, eu venci o mundo. É tão bom ouvir isso e ter a certeza de que a aflição não vai vencer. Que o mal não vai, já foi vencido por Jesus. E assim, Deus inverte os infortúnios do seu povo. Ele domina o mal com o bem, o sofrimento com a bênção. Aprenda com a vida, aprenda com a dor, aprenda com as situações que Deus lhe permite viver. A vida ajudou a entender melhor a experiência dolorosa do cativeiro. A experiência vivida pelo povo de Deus no cativeiro tornou transparente aquilo que se vive no dia a dia, dando a eles um novo sentido. E diz esse mesmo povo lá no Salmo de número 30, converteste o meu pranto em folguedos, tiraste o meu pano de saco e me cingiste de alegria, para que o meu espírito te cante louvores e não se cale. Senhor, Deus meu, graça te darei para sempre. E o Senhor Jesus termina por lhe dizer, em verdade eu vos digo, que chorareis e vos lamentareis, e o mundo se alegrará, vós ficareis tristes, mas a vossa tristeza se converterá em alegria. Isso é uma promessa de Deus para a sua vida, porque Deus restaura quem vive com fé e com obediência. Deus restaura, isso significa renovar, significa restabelecer. Os versos 1 e 3 desse salmo, leia depois, vão te mostrar que os versos 4 a 6 são possíveis de acontecer na sua vida, porque é esse o ideal de restauração de Deus para você. Alegria e júbilo, reconhecimento de que Deus age na sua vida, mas também que as lutas que você vive são oportunidades de Deus te abençoar. E crendo assim, que amanhã, uma nova semana que começa, nós possamos viver o ideal de restauração que Deus veio nos trazer. Deus os abençoe.